E aí, pessoal, achei que não ia mais falar nisso, mas a discussão está de volta. Roger e Renato, o bom momento do Inter e a discussão entre gremistas. Será que a gente precisa disso? Vamos falar sobre Roger versus Renato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da Reurbani. Você mora em um condomínio, num bairro, e ainda não teve o seu registro individualizado do imóvel. Você tem uma solução. Na descrição do vídeo, você vai conhecer a Reurbani. Reurbani. E vai ter o seu registro individualizado. Se você está fazendo um condomínio, Reurbani. Se você está construindo alguma linha de urbanização de um bairro, Reurbani. Mais de 15 mil projetos que foram definidos pela Reurbani, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Reurbani, regularize o seu imóvel com a Reurbani. Você vai gostar. Gente, o Inter venceu a equipe do Fortaleza por 2-1. Quem teve a oportunidade de ver o jogo, o Inter teve bons momentos no jogo, outros momentos nem tão bons. O Fortaleza é muito bom time, inclusive. Pressionou e tal, chegou um empate, podia, antes do empate, ter feito um gol também muito bonito. E no final do jogo, uma jogada, um escanteio, a bola sobrou, o Fortaleza cobrou da arbitragem, acho que eu também estaria cobrando se fosse comigo, mas não vou entrar muito na linha da arbitragem. O fato é que o Inter venceu o Fortaleza, chegou à 8ª posição na tabela e mostra evolução com o Roger Machado. Essa é a discussão. E ontem mesmo no grupo de gremistas, a discussão, Roger, Renato, Renato, Roger. Gente, de uma vez por todas, é preciso que a gente posicione até mesmo os estágios entre Roger e Renato. O Roger é ótimo treinador. Você sabe a minha admiração pelo trabalho dele. Ele é ótimo treinador, mas ele ainda é um treinador. O Renato não. O Renato está no Grêmio há 15 anos, de um jeito ou de outro. O trabalho do Renato fez o Grêmio mudar de estágio, em todos os aspectos. Eu tenho muitas críticas ao Renato pontuais, críticas ao treinador Renato. Assim como em determinado momento se teve críticas ao treinador Roger. E é sobre isso que a gente tem que conversar. São estágios diferentes. E isso não é ser mais ou menos. É que o Renato constrói no Grêmio uma história que não pode ser colocado numa linha de um treinador pelas suas escolhas no campo, pela sua contratação. Não. Não dá para colocar no mesmo estágio trabalhos de treinadores. Porque o Renato vai além de um treinador. O Renato não é para o Grêmio o que o Roger pode ser para o Inter. E nunca vai ser. O Renato, ele tem força para tirar o melhor jogador do time no Grêmio, por exemplo. Ele tem força para revelar quem ele quiser no Grêmio. Porque ele construiu durante esses anos todos, e aí nós podemos falar lá de 1980, quando foi jogador, de 80 a 86, depois um pouquinho lá em 90, 91, e agora esse período de 2010 até aqui, que praticamente todo esse período ele de alguma maneira esteve treinador do Grêmio. O Renato não é um técnico. Ele não pode ser analisado como o cara que escolheu o 4-2-3-1, botou o volante no lugar do goleiro. Não. Quem era o Grêmio em 2010? Quem era o Grêmio? Eu fui dirigente nesse período. O Grêmio era um clube que via um Inter hiper vitorioso e o Grêmio sofria com isso. De lá para cá, o Grêmio, também com a ajuda do Roger, é preciso dizer, do treinador Roger, o Grêmio evoluiu, não pouco, muito. O Grêmio cresceu muito dentro exatamente deste processo. E por isso é que a discussão, quando tu não tem premissas iguais para discutir,
ela vira uma coisa ineficaz. E é isso que eu peço para o torcedor analisar. O time do Grêmio de 2016 e 15 foi montado pelo Roger. Foi. Pelo treinador. Agora, a liderança do Renato em 16, 17, 18, ela deu um tamanho que um time não teria. Ela deu tamanho de clube. Algumas vitórias épicas nesse período foram em cima exatamente desse tamanho de clube, muito mais do que o tamanho do time. E eu aqui não quero dizer que o Renato é intocável ou perfeito, não é. Vocês sabem, nenhum outro comunicador teve maiores dificuldades com o Renato do que eu. O Renato me agrediu numa coletiva, citando o meu nome, coisa que não fez com ninguém. Então eu teria todos os motivos do mundo para tentar diminuir numa hora dessas isso, mas não. Seria mais ou menos como dizer, o Roger é um treinador e o Renato um mito. É mais ou menos isso. Porque o Renato, ele deu tamanho para o cargo e para o Grêmio também. O Grêmio sobe de linha a partir daí. Então essa é a diferença. O Inter, acho que escolheu o melhor treinador possível para ele. E vai evoluir, porque o Roger é muito bom treinador. Mas colocar a discussão Renato Roger no ambiente do Grêmio, se fosse em outro clube, poderia colocar. Mas no ambiente do Grêmio, não é correto. Roger e Renato não estão no mesmo estágio no Grêmio. Por mais que o Roger tenha feito ótimos trabalhos no Grêmio, nós não podemos colocar essa discussão no mesmo estágio. Não dá para fazer isso. São situações diferentes e momentos diferentes. E análises completamente diferentes. A gente vê, por exemplo, a evolução de um Internacional que está muito parecido com aquele Grêmio lá atrás. Que é um clube que procura otimismos. Procura. A todo momento o Inter acha. Por exemplo, há 3 meses atrás, o Eduardo Cudê era o melhor treinador do mundo, para muitos. Os analistas, indiscutivelmente, o Cudê era o melhor treinador do mundo. Hoje estão vendo que não era. Estão vendo que não era. E o Cudê era muito melhor que o Roger. E o Cudê era muito melhor que o Renato. E hoje, o Roger realmente é muito melhor que o Cudê. E muito melhor que o Renato. Então, esse momento, esses caminhos, eles podem ser discutidos no âmbito ou no mesmo degrau, às vezes. Só que a relação Renato-Grêmio, ela não pode ser colocada nesse degrau. Ela não pode. No Grêmio, apenas no Grêmio, a análise de treinadores, ela não pode ser comparada em nenhum momento. Renato não merece a comparação com nenhum outro treinador. Exatamente por isso. Então, não caiam nessa linha de discutir alguém pelo que está acontecendo no outro lado. Porque o outro lado tem as suas peculiaridades. E esse lado aqui, que é o nosso lado, o lado do Grêmio, esse lado aqui tem muito fortemente as suas peculiaridades. E essa peculiaridade indica, Renato, uma figura maior do que todo e qualquer trabalho. Pode vir o Guardiola. Vocês vão ver que o Guardiola vai ter a sombra do Renato. E eu não tô aqui, muita gente... tu acha o Renato melhor que o Guardiola? Gente, dá para pensar. Dá pra gente ser mais inteligente. Eu não tô dizendo nada. Não tô nem dizendo que o Renato é melhor que o Roger. Eu tô dizendo que no Grêmio essa discussão não existe. É isso que eu tô dizendo. Exatamente por outros componentes. E esses componentes são, inclusive, definidos por uma frase que é muito dita nos momentos emocionais. Não é só futebol. E aqui a gente está discutindo exatamente isso.
não é só futebol. Não é só 4-2-3-1. Não é só passagem do lateral. Esse jogo é um jogo diferente. E um jogo que o fator emocional de contexto de clube joga também. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.